O L. Jones está perguntando se travou, está dizendo que travou. Eu queria que alguém confirmasse se está enxergando direitinho. O Márcio vai confirmar aqui para a gente também. A Vale B tem liquidez e acho que é um preço justo pelas volatilidades aqui. O preço está justo, olha lá. A Vale B 40 está com 31. Não travou? Voltou. Tá tudo o pessoal dizendo que tá legal. A Vale B40 31.65, a Vale B42 30.07, a Vale B44 com uma volatilidade de 26.90, a Vale B46 com uma volatilidade de 26.26. Então a mais longa com volatilidades mais baixas e as mais fora do dinheiro, sendo a parte mínima da curvatura lá do Smile, que é assunto mais complexo, né? As taxas estão assim. A taxa para lançamento coberto na B40 7.81, a B42 9.08, a B44 15% de taxa, e a única que tem VI é a primeira, que é a B38. Mas as mais dentro do dinheiro, infelizmente, ainda não tem liquidez. É por isso que a gente ainda não colocou na planilha. Quando elas tiverem uma liquidez um pouco mais legal, elas já vão estar na planilha e a gente vai poder fazer as nossas avaliações. Vamos para a OGX rapidamente, para a gente poder avaliar também as nossas estratégias. A OGXL, enquanto o papel está 14.35, a L11, que é de 11, não, vamos lá aqui direto na L13, que está custando 1,52, porque as outras são muito dentro do dinheiro, não vale a pena ficar fazendo avaliação sobre elas, não. A L71 ela é de R$13, o papel não pagou nenhum provento nesse período, a volatilidade implícita em 59%, enquanto o papel está com uma volatilidade implícita de 41%, então a volatilidade implícita das opções do OGX bem mais altas do que a volatilidade histórica, principalmente para o vencimento L. Lembrando que o vencimento L é aquele apertado, né? É aquele justinho, é aquele que está para vencer, por isso que dá essa distorção aí nas volatilidades. 60.98 de volatilidade, 85 de VE, 85 de delta, 1,17 de taxa no período, 1,37 de VI, 0,15 de VE, 3,54 de taxa ao mês e 10,58 de proteção. Bastante interessante para quem fosse montar a estratégia e tentar levar até o vencimento, e uma quantidade maior para que a corretagem fixa não seja muito significativa. Vamos continuar, gente. L14 está custando 64 centavos, ela é de preço de exercício R$14 mesmo, a volatilidade implícita dela, essa sim, muito próxima da volatilidade histórica, enquanto a histórica está 41%, ela está com 42,68, ela é dentro do dinheiro ainda, então ela tem 67,11 de delta, 1,97 a taxa que ela está pagando, 37 centavos de VI, ela é levemente dentro do dinheiro, 27 centavos de VE e uma taxa de 6,02 ao mês, com uma proteção de 4,45. Bem interessante essa estratégia também. Vamos agora no vencimento A da OGX, que é o vencimento que faz mais sentido, pelo menos para quem faz lançamentos cobertos e pretende fazer rolagens, tá? A OGX A 13, 1,79, ela é de R$13 mesmo, 46,20 a volatilidade implícita, mais alta do que a histórica, 79,16 é o delta dela, então ela tem praticamente 80 centavos de delta, ela está pagando uma taxa no período de 3,34, o que dá uma taxa menor ao mês, a taxa ao mês é menor do que isso, 1,37 é o VI, 42 de VE, 2,59 a taxa ao mês, tá certo? 2,59, uma bela taxa, se você considerar que a proteção que o papel te dá é uma proteção de 12,46. Então, ganhar 3,34 no período, o que dá 2,59 ao mês, e ter 12% de proteção no período é muito interessante, faz bastante sentido. Agora a gente tem a OGX A14, ela está 1,07,
O strike dela é de realmente R$14, 42,33 de volatilidade, uma volatilidade parecida com a volatilidade histórica, mas ainda um pouco mais alta. 5,26 é o que ela vai te pagar de taxa no período, se você for exercido a 14, então o papel não precisa subir, ele pode até cair um pouquinho, porque o papel está 14,37 e ela é de preço de exercício R$14 e 37 centavos é o que ela paga de VI, 70 centavos é o que ela paga de VE, 4,07 é a taxa ao mês e a proteção de 7,45. Vamos agora ver a OGX A15, está 54 centavos, R$15 de preço de exercício. A primeira vez que a gente vê a volatilidade implícita abaixo da volatilidade histórica, o delta dela em 42%, ela está pagando uma taxa de 8,46, 54 centavos de VE e uma taxa ao mês de 6,52 e uma proteção de 7,76. Gente, vimos as taxas, agora vamos ver as nossas estratégias. Quais são as nossas estratégias? Nós temos 3 estratégias que nós montamos. Uma estratégia que vem desde setembro, que é a compra do papel e uma trava de baixa, que a gente chama de lançamento coberto com trava de baixa, que a gente vai ver. Essa estratégia ela foi montada na Petro para o vencimento J, nós já rolamos o vencimento K e já rolamos para o vencimento L e devemos rolar na segunda-feira já para o vencimento A. A segunda estratégia que a gente tem montada, lembrando que todas elas a gente tem um guiazinho, ainda é um guia bem iniciante, mas é um guia com regras para como montar a estratégia. Esse guia está disponível lá no fórum de bate-papo do Banif Invest. Essa estratégia é feita com Petro. A segunda estratégia que a gente montou foi uma estratégia de Delta Hedge. É um conceito um pouco mais complexo. Na verdade, você vai observar a estratégia como se ela fosse uma coisa só e você vai definir o risco e os parâmetros de risco e retorno através das letras gregas. Então, quando o delta estiver muito positivo, você vai tentar trazê-lo para o neutro. Quando ele estiver muito negativo, também trazê-lo para o neutro. A ideia é que você compre uma opção no dinheiro ou levemente dentro do dinheiro, venda uma outra opção mais barata e mais fora do dinheiro em quantidade suficiente para neutralizar o delta, para deixar o delta próximo de zero. Fazendo isso, fazendo essa neutralização, o que acaba acontecendo é que você tem o delta próximo de zero, e se o mercado der uma alta ou uma queda num único dia que seja menor do que R$1, você vai ter uma perda, uma variação muito pequena na sua carteira, porque ela está neutra de delta. Ela está então neutra de risco direcional para os primeiros movimentos. Depois que houver um movimento significativo de alta ou de baixa, aí há uma mudança no delta, e é por isso que a gente tem que fazer ajustes. Então esse Delta Hedge, a cada programa de segundas e quintas-feiras, a gente faz ajustes para novamente trazer o delta para próximo de zero. O que a gente chama de próximo de zero, vocês vão ver. É algo que fique entre mais ou menos 10% ou menos 10%. Então, entre mais 10% e menos 10%, a gente considera como delta neutro. Foi interessante essa semana porque a gente estava com o delta do Delta Hedge da Vale bem positivo na segunda-feira, em 70%, 80%. A gente foi lá, diminuiu esse delta. Não, desculpa, estava negativo. A gente foi lá, diminuiu, deixou ele levemente negativo em 8%, 9%. Aí o mercado subiu um pouco mais e aí depois ele caiu hoje. E aí provavelmente esse delta vai estar levemente positivo agora. Existe até a chance que a gente não precise fazer ajustes, o que é legal porque a gente não precisa gastar com corretagem, a gente não precisa executar as operações, nem gastar custos de emolumento, nem nada disso. Terceira estratégia que a gente tem é uma estratégia de trava de alta com a OGX. Então a gente comprou uma OGX
de preço de exercício mais baixo e de valor nominal mais alto, vendeu a seguinte, tem uma trava de alta que a gente gastou 70 centavos para montar. Vamos ver como é que ela tá. Lembrando que ela já estava dando lucro na segunda-feira. Vamos ver o que aconteceu com essa queda de hoje. Vai ser interessante. Vamos acompanhar então. Primeira planilha que a gente vai ver é a planilha do lançamento coberto. Ela tá aqui, ó. Vocês se lembram que a gente foi lá, comprou o papel, o nosso preço médio de custo do papel é 21,05. A gente foi fazendo rolagens para chegar nesse preço de custo. A Petro L22 nós vendemos a 79 centavos. A Petro L23 nós compramos a 36 centavos. E agora elas estão no seguinte preço. A L22 está custando 1,08. Então a gente está perdendo nela quanto? Se a gente vendeu essa opção por 79 e ela está 1,08, a gente está perdendo nela mais ou menos 30 centavos, 29 centavos. E na opção L23 a gente está ganhando alguma coisa, a gente está ganhando 4 centavos. Então, entre um e o outro, a gente está perdendo esse mês nessa trava, desculpa, a gente, para vencimento L, para vencimento L a gente está perdendo mais ou menos uns 20 e poucos centavos. Porém, olha que interessante, como o nosso preço de custo do papel é um preço de custo de 21,05 e o papel está custando 22,53, a gente agora está com um ganho real de 1,23. É isso que a gente está ganhando na estratégia. Tá certo? Muito bem. O que nós vamos ver agora? Vamos ver a segunda estratégia. Legal. Todo mundo entendeu que a gente está com ganho na operação como um todo, mas esse mês a trava de baixa está perdendo um pouquinho, tá? Se alguém quiser, mais para frente a gente pode fazer palestras sobre o assunto também. Agora vamos ver a trava de alta e vamos deixar o Delta Hedge para o final. A trava de alta está assim. A gente comprou a OGX L71, 10 quilos dela por 2,02. A gente vendeu a OGX L14 por 1,32. A gente gastou para fazer essa trava 70 centavos para cada unidade de opções. Como a gente fez 10 quilos, 10 mil opções, a gente gastou 7 mil reais para fazer a trava. Agora, a OGX L71 está 1,52, a OGX L14 está 0,64. Isso dá uma diferença de 85 centavos, desculpa, 88 centavos. É por isso que agora a nossa operação receberia R$ 8.800 para sair da trava, o que daria uma taxa real, um resultado de R$ 1.800. Vejam que interessante, a gente gastou 7 mil e já está com lucro de R$ 1.800 nessa estratégia. Se o mercado tivesse afundado, caído até 35 centavos, a gente teria zerado a operação com prejuízo de 35 centavos. Se o mercado ficar acima dos 14 reais, que ele está hoje acima de 14 reais, até o vencimento, a gente vai ganhar na estratégia 3 mil reais. A sugestão é que a gente faça uma rolagem antes do vencimento, mais ou menos 5 dias antes do vencimento. Então, se na segunda-feira o mercado permanecer acima de 14 reais, provavelmente a gente vai conseguir desmontar essa trava melhor até do que os 8.800 reais que estão agora. Isso vai fazer com que a gente tenha um belo ganho e vamos partir para uma nova trava de alta para o vencimento seguinte. E aí o que a gente vai fazer? Vamos ler de novo o plano, vamos ler de novo o nosso manual e seguir as regras e montar uma estratégia de trava de alta nova. Por quê? Porque a gente ainda está no nível de aprendizado que os planos são planos simples. A gente simplesmente repete a mesma coisa todos os meses. O que a gente vai poder fazer no futuro é acrescentar um pouco mais de sofisticação, um pouco mais de complexidade na estratégia, mas só quando a gente dominar a estratégia como ela é hoje, extremamente simples. A maneira adequada da gente aumentar a complexidade das coisas, seja em qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, é isso:
pega alguma coisa difícil, aprende. Na hora que ela estiver fácil, que você estiver dominando, você vai lá e aumenta um pouco a complexidade de novo. Se vocês lerem um livro do Warren Buffett, vocês vão ver que o Johnny Ive, que é o designer da Apple, diz que a simplicidade nada mais é do que o domínio da complexidade. Você pegar algo extremamente complexo e dominar aquilo tanto que aquilo se torna simples para você. É isso que o pai do iPad e do iPhone, o pai de verdade, né, dos desenhos e tudo, disse sobre a complexidade. Gente, vamos ver aqui como é que está o nosso Delta Red agora. Lembrem-se então que no dia... que dia que foi isso aqui? Vamos ver. Só um minutinho que eu tenho aqui. No nosso plano a gente escreveu plano de Delta Red, olha lá, tem a descrição, olha lá, temos o preço do papel no dia 24 do 10. Então dia 24 do 10 nós montamos a estratégia, que era o que? A estratégia é, peraí, deixou de fechar, compra de vale L40, compramos 10 quilos na época, agora são só 9.600, a um preço médio de 3,32. Como nós fizemos ajustes, o nosso preço médio de compra subiu para 3,38. A L42 a gente inicialmente vendeu 13,2 kg e agora nós estamos vendidos em 13,9 kg e o nosso preço médio inicialmente era um preço médio de 1,98 e agora o preço médio de venda dela caiu um pouquinho para 1,79, tá? A Vale L48 tá comprada em 7,1 kg e ela tá com preço médio de 0,4 centavos. Hoje, gente, a estratégia que era uma estratégia que estava dando lucro, infelizmente está dando prejuízo. Por quê? Porque a Vale caiu bastante, né? A Vale caiu hoje um minutinho só. A Vale caiu hoje 1,95%. Ela não anda se comportando muito bem, então a gente está perdendo dinheiro no nosso Delta Red. Fizemos tantas idas e voltas e agora existe uma perda de 0,74 centavos. Lembrem-se que a gente tinha uma regra que se a L42 atingir um preço abaixo de 1% do valor do papel, que é 38 centavos, a gente rolaria este Delta Red, este vencimento de Delta Red para o próximo mês. E a gente vai rolar com prejuízo, há uma perda de R$740 na estratégia. Então essa estratégia chegou a estar com um bom resultado e agora está perdendo. A Madu está perguntando quanto que se gastou inicialmente na estratégia. O preço de custo acumulado com os ajustes já está aqui, ó, na E17, 7,89, 7.890 e a gente está perdendo R$740 nela, o que dá mais ou menos uns 10% aí de prejuízo. Gente, vamos fazer a rolagem. Então a gente desmonta essa estratégia e vamos montar uma nova estratégia na Vale A. Qual estratégia que nós vamos montar? Vamos comprar uma opção dentro do dinheiro, pode ser, por exemplo, essa daqui, Vale A38, que está com 66 de volatilidade, e podemos vender a A40, que é a opção no dinheiro, ou podemos fazer A40 com A42. Eu sugiro que a gente faça compra de Vale A38 e venda de Vale A40. Vamos lá. Quantos quilos a gente compraria de 38? 10 quilos para manter o mesmo padrão. Essa opção está custando R$2,70. Então, a R$2,70 a gente compra 10 quilos. Depois nós vamos vender qual opção? Nós vamos vender a opção A40. Por quanto que nós vamos vender? Nós vamos vender pelo preço que ela está, que é
1,97. 1,97. Legal. Qual a quantidade que nós vamos vender? Vocês se lembram a conta? Você pega e divide a opção mais cara, o delta, desculpa, da opção mais cara, que é 67%, pelo delta da opção mais barata, que é 58%. E aí você vai lá e multiplica pela quantidade de 10 quilos, que é essa daqui. A Madu está perguntando quanto é que a gente gastou no início. Vamos ver aqui no nosso plano. Plano de Delta Red. Para montar tal operação, pagamos 7.510, tá? Aqui, ó, 7.510 foi o que a gente gastou inicialmente. Fazendo os ajustes todos, subiu para 7.700 e pouco, tá certo? Vamos agora, então, arredondar. Por quê? Zeramos o delta comprando 10 quilos e vendendo 11 quilos 560. Só que a gente não pode vender 11 quilos 560. Nós temos que vender o quê? Nós temos que vender 11 quilos e meio, né? Vamos ficar levemente comprado em delta, então não tem problema. Gente, vai ser preferível a gente vender um pouco mais, 11.7 ou 11.8, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que pular alguns strikes, por exemplo, ir aqui na Vale A48 e comprar a diferença, para a gente não ficar vendido descoberto. Então a gente vai lá e compra 1.8 quilos. Como é que ficou o delta agora? Negativo em 9%. Acho que não vale a pena a gente ficar negativo. Então vamos diminuir um pouquinho para 11.6. Vamos ver como é que fica. E para 1.6 aqui. Deixa o Excel fazer a conta aqui, porque tem muita planilha aberta, ele demora um pouco. Comprado em 1% de delta, né? Delta praticamente neutro. Gente, como a gente estava comprado e ficar um pouco mais comprado em delta, eu vou preferir ficar um pouco mais comprado em delta. Se alguém quiser saber o motivo é porque o nosso delta red que a gente estava carregando na L, ele ia ficar comprado um pouco mais do que 1%, porque a gente estava com o delta positivo. Então eu prefiro deixar o delta positivo mais ou menos em 7%. Se o mercado continuar caindo, vai ter sido uma decisão ruim, tá certo? E isso não está no plano. Eu acabei de fazer algo que seja subjetivo. Estou usando a subjetividade. Estou fazendo uma coisa meio torcedora. O ideal é que a gente pense sobre o assunto e escreva. Se houver uma rolagem e o delta tiver positivo, aí você se aproxima mais de 10%. Se ele tiver negativo, você se aproxima mais de menos 10%, algo assim. E tem que ver se vale a pena fazer isso, tá? Mas eu estou decidindo aqui no calor do momento, porque a gente não tem regra para isso. Quando não tem regra, a gente tem que usar o bom senso. E eu acredito que ficar comprado em 6% pode ser um pouco melhor do que ficar exatamente zero. Lembrando que a gente teve um mercado em queda e a Vale anda muito fraca mesmo, né? Gente, tudo bem, nós fizemos isso. Nós fizemos a compra da Vale A38. A gente comprou 10 quilos, a gente vendeu 11,5 kg de A40, a gente comprou 1,5 kg de A48 e que mais que a gente fez? A gente foi lá e comprou a A48 por 3 centavos, 0,03. Legal. Agora, a gente tem um prejuízo acumulado, tá certo? O prejuízo acumulado está acumulado em, desculpa, tá aqui, R$740. Então a gente tem que colocar esse prejuízo acumulado em algum lugar. Vamos deixar guardado, depois eu vou pensar numa boa maneira de ver aonde a gente coloca para poder calcular como é que é no resultado real da estratégia. Eu acho que provavelmente eu vou mudar aqui, ó, no financeiro. Eu vou pegar isso daqui e vou somar. Nossa, que equação enorme. Não lembrava que era uma equação tão grande. E vou somar com isso aqui, que é o prejuízo real.
Então na verdade eu não vou somar, eu vou ter que subtrair, porque senão, pronto, é um valor negativo. Então, não é aqui não. Eu vou fazer isso no preço de custo. Desculpa, gente. Na verdade eu tenho que fazer isso aqui, ó, no preço de custo. Aqui, ó. É isso aí. Então, custou pra gente 5,13 fazer essa estratégia. Então a gente já parte de um prejuízo de 700 e poucos reais. Pode ver que aqui no real já vai aparecer um prejuízo de 740 reais. Tá certinho. Gente, o que aconteceu? Por necessidade do que estava escrito no nosso manual, né, no nosso guia, que é fazer uma rolagem todas as vezes que o preço da opção que está vendido estiver abaixo de 1% do valor do papel. A gente fez uma rolagem já para o vencimento A na Vale, no Delta Red da Vale. Compramos a Vale A38, vendemos a Vale A40 e compramos um pouquinho de pozinho na Vale A48 para dar uma neutralizada. Vamos ver agora se nesse vencimento A gente tem um pouco mais de sorte, consegue ganhar um pouco mais de dinheiro. Uma coisa interessante que a gente tem que levar em consideração é assim, poxa, Roxo, a gente chegou a ter um lucro tão legal na estratégia, por que a gente deixou esse lucro escapar e acabamos desmontando a estratégia no prejuízo? Porque é o que está escrito no manual, porque é o que está escrito no guia. Algo que a gente pode incluir como uma sofisticação é o seguinte: se em algum momento o lucro do Delta Red estiver muito alto, a gente pode realizar parcialmente esse lucro, pode desmontar uma parte da estratégia. É uma boa, só que aumenta a complexidade. Então a gente pode criar uma regra. O que vocês acham de criar uma regra, por exemplo, que se o lucro estiver em 10%, ou 15%, ou 20%, a gente vai lá e desmonta uma parte do preço? Acho que pode ser uma boa. Vamos levantar esse assunto na segunda-feira. Vou anotar aqui como um assunto para a gente levantar na segunda-feira e vamos mudar o manual do Delta Red, se assim a gente concordar. Eu vou querer que vocês participem disso, participem dessa eleição. Se vale a pena a gente realizar um pouco do lucro quando o lucro estiver muito alto. E de repente a gente pode definir que a gente vai aumentar um pouco da estratégia quando o prejuízo estiver muito alto também. Ou só desmontar no lucro e não aumentar no prejuízo. É uma coisa a se pensar. Vamos todo mundo pensar isso durante a semana, o final de semana, aliás, e na segunda-feira a gente define se vamos incluir um novo item, uma nova regra adicional no nosso Delta Red. Para quê? Para assegurar um pedaço do resultado. Acho que faz sentido. Gente, agradeço a presença de todo mundo, agradeço vocês me acompanharem mais uma semana. É um grupo pequeno de pessoas, mas um grupo que acompanha, que gosta, que tem aprendido, e é isso que eu gosto. Eu não vendo facilidade, eu não venho aqui dizer para as pessoas que qualquer um pode viver de bolsa. Algumas pessoas podem viver de bolsa, muita gente pode aprender, se dedicar e algum dia ficar muito bom, mas é por não vender facilidade que a gente tem um público que não é um público enorme, mas é um público que aprende a verdade, aprende que a gente só ganha dinheiro para valer com muito trabalho, muito esforço. E é por isso que eu espero que vocês me acompanhem nos próximos anos e que a gente possa enriquecer junto e não parar de trabalhar e viver de bolsa. Isso é uma bobagem. A gente quer trabalhar cada vez de maneira mais divertida, curtindo mais o trabalho, porque quem não trabalha arruma problema, quem não trabalha arruma sarna para se coçar. Gente, um grande abraço para vocês, tudo de bom nesse final de semana, e na segunda-feira a gente está de volta. Até logo.